Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de qualidade de software, atuando na área há mais de 13 anos. Sou bacharel em engenharia de software, sou especialista em docência no ensino superior e mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. O episódio de hoje é um episódio que a gente preparou aqui com bastante carinho para ajudar você a conseguir melhorar dentro da sua carreira. Afinal, é extremamente importante que você, QA, conheça quais são aí os mistérios que estão por detrás da carreira de um analista de testes de qualidade de software. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Primeira coisa, a gente precisa falar sobre o que é testes de software, ok? Então, para que a gente possa entender melhor sobre o que é teste de software, a gente precisa primeiro lembrar de o que é engenharia de software. Então, é um conjunto de processos e práticas para ajudar times a conseguirem estruturar melhor o desenvolvimento de um sistema. Beleza? Isso a gente está falando de engenharia de software. E existem diversas disciplinas lá dentro, ok? Codificação, manutenção de software, versionamento, testes de software é uma delas. Então, debaixo da engenharia de software, a gente tem uma disciplina chamada testes de software, que é composta por atividades, papéis, processos, de modo que a gente consiga, então, avaliar um software, de modo a tentar identificar riscos que estão relacionados a esse software e tentar fazer com que o nosso time consiga enxergar quais são os problemas que aquele software tem antes mesmo da gente conseguir entregar esse software para os nossos usuários finais. Ok? Testes de software. Então, esse grupo de um processo, um processo que vai ajudar os times a conseguir executar essas ações dentro do seu ciclo de desenvolvimento de software. Beleza? Então, teste de software é um processo. Legal. Quando a gente fala de teste de software como um processo, a gente tem, então, algumas atividades que acontecem dentro dele. Beleza? Quais atividades são essas? Cada pesquisador tem uma forma de descrever. Então, se a gente for ler, por exemplo, um padrão, né, um padrão de testes de software, a gente vai encontrar algumas atividades contempladas dentro dele. Se a gente for ler o livro de um autor, ele pode ter uma visão diferente do que o processo de teste de software. Se a gente vai ver o livro de um outro autor, ele também propõe testes de software como um processo diferente. Quando eu falo processo, eu estou falando de quais são as atividades que vão acontecer, quais são os papéis e responsabilidades, assim em diante. Beleza? Quando a gente fala sobre testes de software no nível internacional, é muito comum as pessoas relacionarem o conhecimento a uma certificação que é bastante conhecida, que é a certificação CTFL, uma certificação proposta por um órgão, que é um órgão internacional chamado ISTQB, que basicamente define ali algumas práticas de teste. Eles se fundamentam muito em padrões. Então, ISO, por exemplo, é um dos padrões que é uma das organizações que eles usam muito em suas citações. ISO 29119, dígito 1, 29119, dígito 2, 29119, dígito 3, da ISO, são diversos dos padrões que eles utilizam no seu dia a dia. E como eles utilizam padrões, isso ajuda bastante o seu conhecimento estrutural, o seu conhecimento científico. Então, quando a gente fala sobre processo de testes de software, se a gente for olhar lá na ISTQB, ela vai estar mencionando uma das ISOs, que define quais são os processos ou as atividades dentro de um processo de teste de software. E aí a gente tem, dentro da ISO 29119, algumas atividades que são as seguintes. Processo de teste de software é composto por planejamento, que é quando você começa a desenhar o que é que você e o seu time vão fazer para testar um determinado software. Ok? Planejamento. Controle, que é quando você define algumas metas a serem alcançadas e, para isso,
você fica lá diariamente verificando qual é o status atual versus o status que você tinha planejado. Então, você fica comparando. E ao comparar, você toma decisões quanto àquilo. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que no meu planejamento, eu esperava que até o dia 15 de abril, eu já tivesse alcançado uma determinada quantidade de testes já executados. Só que chegou hoje, e a gente está no dia, sei lá, no dia 10, e eu estou vendo que 20% apenas foi executado. E a gente já rodou esse projeto já, sei lá, há 15 dias. Caramba, a gente rodou o projeto já há 15 dias. E a gente está a 20% e falta 5 dias para terminar? Poxa, não vai dar certo. Preciso tomar uma decisão. Isso é o que a gente chama de controle dentro dessa questão de planejamento e processos de teste. Controle é a atividade de você analisar o que você planejou versus o resultado atual e tomar uma decisão com base naquilo. Legal, né? Show! Mas não é só isso. A gente ainda tem a implementação. E a implementação, a gente ainda tem a análise, que é quando você está analisando quais são os documentos ou qualquer tipo de informação que diz como é que o software deve se comportar no futuro. Isso é análise. Modelagem, que é uma outra atividade dentro do processo de teste de software, é quando você pega essas informações e, com base nela, começa a definir quais são os testes que deveriam ser realizados. Isso é chamado de modelagem. Depois da modelagem, tem a implementação, que é quando você começa a colocar os testes que você vai executar em uma ordem específica, por exemplo. Isso é uma das coisas que você realiza durante a atividade de implementação. Execução é quando você pega aqueles testes que você definiu e começa a executar. Isso se chama execução. Dentro da execução, por exemplo, a gente tem algumas outras atividades, como, por exemplo, reporte de defeitos ou reporte de execução dos testes que você fez. São algumas das atividades que fazem parte da execução. E, por fim, nós temos os processos de conclusão dos testes. Que significa o quê? Você pegar tudo aquilo que você construiu durante todo o processo de testes, plano de teste, o resultado do planejamento de testes, que é o plano de testes, a estratégia de testes que foi definida, os casos de teste que foram criados, os scripts de teste que foram criados, os relatórios de execução de testes exploratórios que vocês fizeram, pego tudo isso e armazeno. E esse armazenamento faz com que, então, eu tenha registro do que foi executado. Em todo esse processo também tem emissão de relatórios de execução de testes, emissão de um relatório final de execução de testes, tem diversas atividades que fazem parte do processo de testes como um todo. O processo de testes, ele sempre existe, só que às vezes ele tem interpretações distintas. Então, às vezes, eu na minha empresa, interpretei testes de software de um jeito que você interpretou de outro. Isso geralmente acontece quando a gente não está utilizando um modelo de projeto de testes pré-definido. Então, cada um define de um jeito, ok? Então, isso pode acontecer também. Isso também depende de qual é o contexto de desenvolvimento de software que se está utilizando. Dentro de um contexto mais cascata, o processo de testes acontece de uma forma. Dentro de um contexto ágil, ele acontece de outra. Quem implementa um processo de testes de software? Uma pessoa que é especialista dentro da área de testes de software. E esse é um outro ponto que geralmente você vai ver acontecendo nas empresas. Às vezes acontece que a pessoa que definiu quais são as atividades de teste, ela nem sequer estudou sobre testes. O que acontece nesse caso? Essa empresa passa a usar um modelo de testes de software, um modelo de processo de teste de software, que não é eficiente, que não é eficaz. A pessoa que é contratada e entra para dentro de uma empresa como essa, se essa pessoa for uma pessoa estudiosa na área de teste de software, ela logo percebe que existem problemas. Por quê? Porque para que um processo de teste seja implementado de uma maneira satisfatória, é necessário que o especialista de testes esteja lá. Eu, por exemplo, tenho, dentro de todo esse meu período na carreira em teste de software, estudado muito sobre processos, sobre melhoria de processo.
o meu trabalho como consultor, ele envolve conhecer muito sobre processos de teste nas mais variadas implementações. Por que isso? Porque quando eu chego em um cliente, uma nova empresa que me contratou, ou contratou a empresa para a qual eu trabalho, essa empresa fala assim, como que a gente vai executar os testes aqui? Quem tem que definir o processo sou eu, o especialista em testes, que está ali para construir esse processo. Fora do meu dia a dia, dentro da empresa onde eu trabalho, eu também atuo dando consultoria para algumas empresas que não fazem parte do mesmo segmento da empresa que eu atuo. Então, em um caso como esse, por exemplo, tem lá uma empresa que é um e-commerce. Ela quer implementar um processo de teste de software. Ela não tem a menor ideia de como fazer isso. Ela me liga e fala, Júlio, eu preciso implementar um processo de teste de software aqui porque a gente não tem. Eu vou lá, entendo qual é o processo atual, com base no processo atual, nas pessoas, no budget que eles têm, nos papéis que eles possuem, no processo atual, na quantidade, uma série de variáveis, eu pego todas essas informações e defino um processo de testes para eles. E ajudo eles a implementar aquilo. Entende? Quem desenhou o processo de testes da empresa não foi uma pessoa que não conhecia nada de testes. Foi um profissional que já viveu em muitos processos de teste, que já lidou com muitos problemas relacionados ao processo de teste, que já leu muitos livros, muitos artigos, que já identificou e conseguiu contribuir com processos que não eram bons o suficiente por vários anos, entende? Então, a implementação do processo de testes tem que ser feita por alguém que conhece muito bem sobre. Para que isso? Para que, na hora que o processo de teste começar a rodar, o caminho de ter aquilo funcionando bem seja mais provável do que ele funcionando mal. Beleza até aqui? Processo de testes de software. Dentro dessa questão de definição do processo, a gente define quais são os papéis e responsabilidades, por exemplo, quem vai ser a pessoa que vai ser responsável por testar, quem vai ser a pessoa responsável por automatizar testes, quem vai ser a pessoa responsável por criar os planos de teste, quem vai ser a pessoa responsável por reportar os defeitos e corrigir os defeitos e realizar os testes de performance ou de usabilidade, quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer, quais ferramentas vão ser utilizadas, quais métricas vão ser implementadas, quais são os documentos que serão criados. Tudo isso é com alguém que realiza, ou que já conhece, que sabe muito bem sobre processos de teste de software. Ok? Ótimo. Nesse momento, eu espero que você, aí do outro lado, já tenha entendido, então, que testes de software pode ser um processo. Ok? Só que teste de software também, né, pode ser uma atividade. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Por hora, o que eu quero que você saiba é o seguinte. Como eu disse para você, teste de software é um processo. E quando a gente fala sobre processo, a gente define não só as atividades que vão ser realizadas, mas também quais são os papéis que vão existir, quais são as senioridades que a gente vai precisar, né? E aí tem uma série de ações e de informações que precisam ser levantadas. Uma delas é a seguinte: quando a gente está definindo ali o processo, é necessário que nós também saibamos quais são as senioridades que os testadores que fazem parte do nosso time vão possuir. E quando a gente fala sobre senioridade, é necessário que você entenda o que significa cada uma delas. Então, primeira coisa, quando a gente fala de senioridade, a gente está falando de uma forma de descrever alguém que tem mais experiência de uma pessoa que tem menos experiência. Como que isso é feito dentro da área de teste de software? Assim, a gente tem um nível inicial de senioridade que é chamado de júnior. Júnior é o seguinte, é alguém que está em uma fase inicial dentro da organização. E por estar nessa fase inicial dentro da organização, ele tem um nível baixo de autonomia. O que isso quer dizer? Significa que essa pessoa ela ainda depende muito de outras pessoas mais experientes para tomar decisões. Pouca autonomia, baixa autonomia, ok? A gente tem um outro profissional que é o pleno, que ele acaba tendo mais autonomia, ou seja, se ele tem ali, então, uma série de atividades para fazer, uma série de documentos para criar, ele vai ter ali, então, em torno de, sei lá, 60% do seu trabalho
que vai ser completamente autônomo, ou seja, ele faz aquilo, ele toma decisões sobre aquilo, ele entrega aquilo, mas outros 40% vão ser atividades que ele vai ter que submeter para alguém mais experiente em revisar. Esse alguém mais experiente, no caso, seria um profissional chamado de sênior, que tem um nível alto de autonomia. Por volta de 90% de tudo que ele ou ela faz pode ser feito e ninguém precisa ficar revisando. Mas tem outros 10% de atividades que esse profissional sênior vai acabar submetendo para uma outra pessoa, para que essa outra pessoa possa revisar. Ok? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente no meu trabalho. A gente tem uma pessoa sênior e essa pessoa estava desenvolvendo um trabalho e ao desenvolver esse trabalho, ela mesmo sendo sênior, não estava ali sentindo confiante de que aquele era o trabalho que tinha atingido o nível de excelência que aquele determinado projeto precisava. O que esse profissional sênior fez? Veio conversar comigo. E ao conversar comigo, eu pude revisar e passar para essa pessoa uma série de melhorias que ela precisava fazer na forma com que ela estava desenvolvendo aquela atividade. E foram muitas melhorias, mesmo sendo uma pessoa sênior. Por quê? Porque essa pessoa ela ainda estava numa progressão da maturidade como um sênior. Então, teve ali em torno de 10% de ações que tinham sido realizadas que precisaram ser revisadas por mim. Ok? Então, isso é um ponto muito importante para que vocês entendam, porque a autonomia, ela anda junto com a eficiência naquilo que você faz. Quanto mais eficiente é o que você faz, menos autonomia, ou mais autonomia você vai ganhando. Ok? O quanto menos você acerta nisso, certo? Mais você precisa de suporte, logo menos autonomia você tem. Beleza? Então funciona mais ou menos dessa forma. Quando a gente fala de especialistas, a gente está falando sobre um profissional que ele tem uma responsabilidade técnica. E quando a gente fala da liderança, estamos falando de um profissional que tem a responsabilidade de gestão. Então, esse especialista, ele fica, na maior parte do seu tempo, olhando para boas práticas, auditoria, melhoria, mentoria. São pessoas que estão olhando para a perspectiva técnica, ok? Tomando decisões arquiteturais, ferramentais e assim por diante. Quando a gente fala do líder, essa pessoa já está gerindo pessoas, dando coaching para as pessoas, contribuindo para o crescimento delas, analisando soft skills, melhorando soft skills, olhando para a produtividade, pensando em reportes, em comunicação com a alta gestão. É mais ou menos nessa linha que eles estão trabalhando. Entende a diferença? Tá? Existe uma diferença aí entre eles. Beleza? Então, isso daqui, o que acontece geralmente é que você escala de júnior a pleno, de pleno a sênior, e depois decide se você quer seguir um caminho de liderança ou de especialização. Ok? Em algumas empresas, eles olham para essa questão do júnior, pleno e sênior como anos de experiência, o que para mim não faz sentido. Apenas anos de experiência se você for julgar alguém como júnior, pleno ou sênior apenas pelos anos de experiência, pode ser que você vá lá e promova uma pessoa que tem, sei lá, 5 anos de experiência de pleno para sênior. Só que você tem uma outra pessoa que tem 3 anos de experiência, só que ela já se expôs a um monte de problemas, já se expôs ao conhecimento de diversas ferramentas, ela está o tempo todo se especializando, o tempo todo melhorando, sem deixar a peteca cair. Está lá fazendo o serviço dela, mas ainda assim está melhorando o tempo todo. E quando você vai colocar as duas pessoas, uma com 5 anos de experiência, a outra com 3 anos de experiência, você percebe que a que tem 3 anos de experiência está arrebentando com essa que tem 5 anos. Só que tem empresas que elas simplesmente ignoram esse fato e promovem a pessoa só porque ela tem mais anos de casa. Isso é uma merda. Usando aqui o perdão da palavra, mas isso acaba com a produtividade, com o desejo de crescimento das pessoas que estão ao redor. Mas isso acontece. E acontece ainda em outros momentos. Por exemplo, o líder não gosta da pessoa que tem 3 anos que está arrebentando. Puxa, não promove. A empresa tem um processo de promoção que demora 3 anos. Puxa, a pessoa que tem 3 anos aqui, ela vai embora, entendeu?
Ah, não, a empresa elencou quem são os melhores funcionários segundo uma pesquisa que foi realizada e que não tem ali uma clareza em como é que promove essas pessoas. Tem um monte disso, mas tem empresas que elas seguem uma política muito estruturada quanto à promoção. E aí a gente tem uma coisa bacana, né? Por exemplo, na empresa onde eu trabalho hoje, a gente tem um framework de expectativas. Então, se você quer ser promovido, você tem que atender ao framework de expectativas. Se você não atende, ou se você atende, você vai lá e diz, eu atendi, tá aqui as provas. Se você não atende, quando você vai pedir uma promoção, a gente fala, mostra aqui no framework como é que, em que momento que você está. A pessoa não tem provas, não fez por merecer, já tem no framework. Não é a cabeça de alguém que gosta ou não gosta de você. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, algumas empresas, às vezes, têm até uma estrutura. Às vezes, tem estruturas até melhores do que essa que eu acabei de mencionar por você. Mas tem uma estrutura, entendeu? E aí, consegue promover você de júnior para plano, de plano para sênior, de sênior para especialista ou liderança de uma forma mais justa e mais transparente. Ok? Bem, quando a gente fala do mercado de testes de software, o que eu estou apresentando na tela aqui agora são os resultados de uma pesquisa de salários, de cargos e salários no Brasil em 2023, no primeiro trimestre. Quem fez essa pesquisa? Eu e o meu time, ok? Então, a gente teve 1.453 respostas de profissionais na área de teste de software que disseram quanto é que eles recebem segundo os papéis, os cargos e salários que eles possuem. E aqui nessa pesquisa, a gente consegue ver uma tabela, e essa tabela tem colunas e linhas. As linhas possuem os cargos, então a gente tem executor de testes, analista de testes, automatizador de testes, líder de teste, gerente de teste, diretor de teste, analista de qualidade, engenheiro de qualidade, gerente de qualidade e diretor de qualidade. Nas colunas a gente tem estágio, trainee, júnior, pleno, sênior e especialista. É isso que a gente tem lá em cima, ok? Então são as senioridades. E aí o que vocês vão encontrar aqui, basicamente, são médias salariais. E essas médias salariais, elas são médias salariais de todos esses profissionais que responderam e disseram estar em cada uma dessas categorias e senioridades. Quando a gente olha para essa tabela aqui, o que eu vejo é o seguinte. Eu vejo que a média salarial para um engenheiro de qualidade sênior está em R$ 12.567,99. Quando eu vejo aqui a média para esse mesmo profissional como especialista, a média está em R$ 14.255,27. A gente está falando aqui de salário CLT, ok? E a gente está falando de média. E o que isso significa? Significa que a gente foi lá e somou todos os salários que estavam dentro daquela categoria, dentro daquela senioridade, dentro desse modelo de contratação que é CLT, e dividiu todos eles pelo número de salários que a gente tinha ali dentro daquela determinada categoria e deu esse número aqui. Isso também quer dizer que tem pessoas que estão ganhando muito mais e muito menos. Posso dizer para você aqui, ó, profissional, analista, engenheiro de qualidade sênior. Sabe o que a gente encontrou? A gente encontrou o menor salário como R$ 7.000, CLT, e o maior salário como 23.000 e alguma coisa. Entendem aqui a diferença, a disparidade? O que essa disparidade significa? Essa disparidade significa que uma dessas pessoas estão trabalhando em uma empresa que valoriza as suas habilidades, ou trabalhou em empresas que valorizaram as suas habilidades. Ou em alguns momentos, até como eu trabalhei em algumas empresas, e algumas dessas empresas me valorizaram muito, outras me valorizaram pouco. Então, do profissional também a necessidade de se capacitar e também de entender qual que é o momento de fazer migrações dentro da sua carreira, ok? Então, é necessário que você conheça quais são esses hacks para que você saiba exatamente se é o momento de você ficar ou se é o momento de você deixar, se é o momento de você se especializar. Estão entendendo? Você tem lá essas decisões que você precisa tomar para fazer com que a sua carreira evolua. Como eu já disse antes, não existe
Desculpa. Existem algumas empresas que vão te mudar de um cargo para o outro por tempo de experiência. Mas tem outras que elas podem te valorizar assim que você demonstrar realmente que você está apto a conseguir melhorar dentro da sua, a conseguir demonstrar que você tem uma senioridade maior, ok? Então isso é super importante para você também. O que eu digo para você aqui é o seguinte: olha para essa tabela. Essa tabela tem o tempo médio, ou tem o valor, ó, tem a média dos salários de cada um desses papéis e também de cada uma dessas senioridades. Se você olhou para a célula que representa você aqui, que representa a média salarial da sua profissão, da sua senioridade, e você falou assim, o meu salário está abaixo da média, isso é um problema. Isso é um problema, por quê? Porque você vai então, né, você está então abaixo de uma média salarial, e isso quer dizer que tem muitas pessoas que estão ganhando muito acima de você. Você tem que mudar essa situação. Talvez a sua carreira está estagnada e você nem percebeu. Talvez você está numa empresa que não te valoriza. Talvez você não está evoluindo o suficiente as suas habilidades para que você demonstre isso. Mas tem alguma coisa ruim que não está certo aí. Então, olha para essa tabela, identifica aqui qual que é a sua célula e vê, o meu salário está abaixo disso? Está, tem que mudar alguma coisa. O meu salário está acima dessa média? Está, caraca, estou indo bem, mas eu não posso estagnar. Se você está com um salário abaixo da média, você tem que falar, cara, o que é que eu faço para conseguir chegar no próximo estágio? E a dica que eu dou para você é, você tem que ter um método que te ajude a chegar lá. Então, basicamente, é desse jeito que faz. Eu, por exemplo, durante algum tempo, estive com a minha carreira estagnada. Estava me sentindo muito mal. Eu fui lá e estudei o mercado, criei um método para mim que me ajudou a alavancar a minha carreira. Entende? Então, essa questão de você ter um método é algo que é super importante. Um passo a passo que te ajude a chegar lá. Ok? Mas vamos continuar aqui. Como eu disse, teste de software pode ser um processo, mas teste de software também pode ser uma atividade. Sabe quando alguém chega em você e fala assim, você já fez o teste de software? Quando a pessoa fala, você já fez o teste de software, a pessoa está perguntando, né, se você já executou uma atividade. Ela não está mais falando do processo. Porque se ela estivesse falando do processo, a forma da pergunta seria diferente. Seria, já temos um processo de teste de software estabelecido? Entenderam? Mas não, ela perguntou para você se você já testou o software. E aí o que você fala às vezes é assim, eu já testei. Ou eu não testei, eu vou testar. O que você está dizendo é, eu ainda não executei a atividade de testar. Eu ainda vou executar a atividade de testar. E quando a gente fala sobre a atividade de testar, você precisa saber disso, porque você é um profissional de testes, você é um profissional que quer se tornar um profissional de teste de software. Então, você tem que saber sobre essa diferenciação agora, tá bom? Teste de software, segundo Elizabeth Hendrickson, pode ser dividida em duas subatividades. 1, exploração. 2, checagem. Vamos falar primeiro da checagem. A checagem é assim, é um momento durante a execução dos seus testes em que você está seguindo uma regra. Alguém escreveu para você um passo a passo a ser executado. E você está seguindo esse passo a passo. Isso se chama checagem. Ok? Então, eu, Júlio, fui lá e escrevi para você quais são os passos que você tem que seguir. Abre o browser. Digita o site. Clica no botão fazer login. Digita seu usuário, digita sua senha. Clica no botão entrar. Verifique se apareceu a palavra Olá, Júlio. Tem uma regra, um passo a passo definido. Quando você está seguindo esse passo a passo, você está dentro dessa atividade de checagem. Ok? A checagem, ela é bem mecânica. Você está lá seguindo aqueles passos. Checagem pode ser feito por máquinas. O que é uma checagem por máquina? É o que as pessoas chamam por aí de testes automatizados. Testes automatizados, eles são uma atividade de checagem
feita por máquina. Então você vai lá e diz assim, olha, eu quero máquina que você execute esse passo a passo aqui, que é essa checagem. E você está lá, ó. Máquina, vai lá, abre o browser, digita, clica, clica, valida. Isso é uma checagem feita por máquinas, que é chamado no mercado de teste automatizado. Na questão de fundamentos, isso é chamado de checagem feita por máquinas. Só que a checagem, ela pode ser feita também por humanos, ok? Quando a checagem é feita por humanos, tem alguma coisa de diferente? Tenta colocar aí no chat o que você acha que tem de diferente, porque há uma diferença, ok? Checagem feita por máquinas é uma coisa, checagem feita por humanos é outra. Quando a gente fala da checagem feita por máquina, ela é automatizável, ou seja, eu posso sim usar de software, de um computador, de uma máquina, para reproduzir aqueles passos, ok? Só que a checagem feita por um humano, a mesma checagem feita por um humano é diferente. Vou explicar por quê. O humano pega aquele passo a passo que a máquina... vamos pensar nesse conceito primeiro, né? A máquina, ela é estreita. Ela vai seguir o passo a passo do jeitinho que você falou. No meio do caminho, se alguma coisa não funcionou, ela quebra, ela para de funcionar. Isso é uma checagem feita por máquina, ok? Checagem feita por máquina. Agora, quando a gente está falando sobre uma checagem feita por humanos, o humano está lá, ele tem uma lista de coisas para fazer. Ele sabe exatamente quais são os itens que tem que ser realizados. Mas ele está lá, no meio do rolê, fazendo, vou abrir o browser, abri. Vou clicar em login, cliquei. Vou digitar login. Aí ele para e pensa, mas caraca, tô vendo aqui que quando eu cliquei no login, a janela demorou para abrir. E quando abriu, deu uma piscada vermelha, depois preta, e, cara, depois apareceu. Puxa, que coisa estranha. O humano começa a observar. O que será que aconteceu? Ele começa a se questionar. Puxa, talvez seja porque eu estou no Chrome. Ele infere. Deixa eu tentar de novo. Ele experimenta. Ele fecha, ele volta, ele clica de novo no botão login e ele observa. E ele vê que a tela ficou vermelha mesmo. Depois ficou preta e depois ficou branca. Ele fala, caraca, acho que tem alguma coisa acontecendo aqui. O humano se comunica. Ô, outro humano, vem aqui. O outro humano chega e fala, e aí, jovem, o que está acontecendo? Ele fala, eu acho que eu vi um gatinho. Só uma referência aqui. Não, eu acho que eu vi alguma coisa estranha. Será que você pode observar comigo? E os dois humanos se comunicando começam a observar juntos. E aí vem esse outro ser humano e começa a falar sobre outras coisas. Clica de novo. Atualiza a tela. Abre um outro browser. Tá acontecendo a mesma coisa? Não tá. Caraca, pode ser o browser. Ele infere. Vamos experimentar de novo com outro browser. Ele experimenta. Entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês? A checagem feita por máquinas, ela pode ser feita sim. Só que ela não substitui a checagem feita por um humano. Ou por um humano. Ou melhor, não que ela não substitua, mas ela não traz o mesmo teor de resultado que aquela feita por um humano. A checagem feita pela máquina, ela iria direto. A checagem feita pelo humano, não. Se ele identificou qualquer coisa no meio do caminho que tem algo que é suspeito, ele para e faz outra coisa, cara. Pensa você aí. Não, sempre acontece isso comigo. Vê se acontece com você. Eu tô aqui, troco ideia com a minha esposa, a gente tá conversando, eu falo, amor, vou lá no mercado. Você precisa de alguma coisa? Ela vai, escreve uma lista de coisas para mim. Porque ela sabe que eu esqueço às vezes, entendeu? Ela faz uma lista de coisas para mim que eu tenho que comprar no mercado. Cara, eu chego no mercado, compro tudo que eu achava que tinha que comprar. Quando eu volto para casa, ela fala, você comprou, sei lá, a última coisa aqui que eu esqueci de comprar. Você comprou o queijo parmesão? E falo, nossa, amor, não comprei. Mas sabe o que eu comprei? Comprei um saquinho aqui de, sei lá, de chocolate com caramelo dentro.
puxa, olha, deve ser muito gostoso. E ó, tem pouca caloria, olha que bacana. E aí ela fala, mas você não comprou o queijo, mas eu comprei o outro. Estão entendendo? Por quê? Porque eu, como ser humano, estava lá no meu rolê, de repente eu desconcentrei um pouco, porque eu vi outra coisa que me chamou a atenção. Eu parei o script e fui lá tentar outra coisa. Isso é uma checagem que estava lá prontinha para o ser humano fazer, cara. Só que o ser humano é muito curioso, cara. Então, não é substituível por máquina. Por quê? Porque tem algumas habilidades que são diferentes de habilidades de máquina. Se a gente fizesse a mesma coisa com um robozinho que fosse capaz de ler instruções e fazer compra no mercado, cara, definitivamente ele não ia ficar se desconcentrando lá com alguma coisa que aconteceu no meio do caminho. Entendeu? Tô lá no mercado, ser humano, ouvi uma musiquinha. De repente, depois da musiquinha, alguém fala: opa! Você que está aqui agora no mercado, Júlio de Lima, temos aqui agora uma promoção, é uma promoção mesmo, você vai levar agora mesmo para sua casa. E eu tô aqui, ó, eu tava na minha lista. De repente, você vai levar para sua casa agora mesmo, é o quê? É um pacote de traquinas. Eu falo, putz, cara, preciso parar a execução do script e dar um rolezinho para aquela gôndola lá para ver qual que é esse rolê aí dessa bolacha traquinas. Vocês estão me entendendo? Existem diferenças entre checagem feita por máquinas, checagem feita por humanos, ok? Checagem em si, em teoria, é completamente automatizável, mas se você tiver um ser humano fazendo aquilo, ele vai ter habilidades distintas. Beleza. Agora é o seguinte. Quando a gente começou a falar sobre testes de software como atividade, eu falei que não era só checagem que é feita com regras e realizada por humanos ou máquinas. Eu falei para você também que a Elizabeth Hendrickson falou sobre exploração. Ok? Ela falou sobre exploração. Exploração é diferente. Exploração é assim, você usa de todo o seu recurso cognitivo, cara. Questionamento, a gente já falou deles aqui. Questionamento, exploração, inferência, sabe? Questionamento, curiosidade, criatividade. Cara, eu não estou conseguindo executar essa ação com um clique, vou tentar com o Enter. Sabe? Criatividade. Tudo isso para explorar um software que você não tem a regra pré-definida. Exploração. Entendeu a diferença entre checagem e exploração? Exploração é completamente humano, cara. Você não tem esse negocinho de regrinha passo a passo, lá. Não tem nada disso, cara. Exploração. Você vai explorar com toda a sua criatividade, as coisas que você já viveu na sua vida, os seus conhecimentos passados, suas crenças, sua cultura. Você vai explorar isso, cara. São diferentes coisas. Aí eu pergunto para você assim, é possível substituir um ser humano testador profissional por uma máquina? Não é. Nem a melhor, sei lá, mais top inteligência artificial que a gente tem hoje é capaz de ter esses atributos que eu acabei de falar para vocês. Criatividade, curiosidade, emoções, comunicação com o ser humano fluida, compreensão, consciência, histórico das coisas que aconteceram no mundo não digital. Entenderam? Questionamentos internos que acontecem só dentro da sua cabecinha, jovem. Não tem. Entenderam? Então, a exploração ela é completamente não automatizável. Checagem manual, ela é parcialmente... a checagem ela é parcialmente automatizável. Por quê? Você pode automatizar, sim, o passo a passo. Mas você não pode automatizar aquilo que acontece no meio do caminho, como a gente já viu aqui em diversos exemplos. Então, todas as vezes que você ouvir alguém falando assim, eu ouvi falar que teste de software vai morrer depois das ferramentas de teste automatizáveis. Sua profissão como um testador vai desaparecer depois do ChatGPT. Não, cara, não tem... Cara, é outro... Não é. Por quê? Porque ainda não existem inteligências artificiais capazes de substituir essa consciência que você tem, esse questionamento, essas emoções,
A comunicação, o mundo fora do digital e as experiências que vocês vivem lá não tem. Entenderam aqui? Então, agora que você entendeu que teste de software tem essa diferença, por exemplo, já nem dá mais para falar assim que você automatiza testes. Como que você vai falar que você automatiza testes? Você não automatiza testes, porque teste de software envolve exploração e checagem. Exploração não é automatizável, entendeu? Então, você não pode falar que você automatiza testes, porque testes é um negócio muito grande. Você pode falar que você automatiza a checagem? Também não. Eu posso falar que eu automatizo a checagem feita por máquina. Aí sim. Então, o termo automação de testes por si só já não faria mais sentido. E quem começou com essa questão de testes automatizados, o conceito de testes automatizados não faz sentido, não foi eu. Não foi eu. Foi dois caras, James Barr, Michael Bolton, que começaram a pensar sobre isso. E eles, inclusive, que criaram essa questão de denominar o que é checagem. E o que é checagem feita por máquinas e o que é checagem feita por humanos. Porque eles identificaram muito antes de mim que algum dia no futuro teria lá alguém falando que a automação de testes ia matar o testador. Ele falou, que loucura, cara! Isso é heresia, você não tá vendo? Meu papel não é simplesmente ficar seguindo um passo a passo. Pô, que negócio que é esse? Eu estudei todos esses anos para me tornar um testador profissional, para ficar seguindo o que está escrito num papelzinho? Puxa, se você é alguém que só faz seguir o papelzinho, amigão, o seu trabalho já morreu faz muito tempo, quando inventou a primeira ferramenta de automação de testes. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Entendeu? E é por isso, inclusive, que o James Barr, ele fala assim, cara, eu não sou fã de jeito nenhum de casos de teste. Por quê? Porque caso de teste é você olhar para o negócio e falar assim, a minha criatividade e o meu raciocínio e a minha cognição, ela é tão limitada, tão limitada, tão limitada que eu só testo se tiver um maldito caso de teste. É esse o seu caso? Se esse é o seu caso, eu posso te dizer, inventaram ferramentas de automação de testes há muito tempo. Entendeu? Não. O meu papel, não. O meu papel é um papel cognitivo. Isso, usar ferramentas de automação de testes, usar IA, faz parte do meu dia. Por quê? Porque são ferramentas que me ajudam a ser mais produtivo, me ajudam a ter, sabe, uma produtividade em algumas coisas que, cara, eu teria que fazer apenas através de checagem feita por humano. Não, eu automatizo ali aquelas checagens que são feitas por máquina. Por quê? Por que eu quero ficar fazendo isso, cara? Eu quero, na verdade, aqui, ó, eu não quero ficar comendo só o arrozinho puro. Eu quero comer o arroz com, sei lá, cara, com a coisa mais gostosa que tem na mesa, entendeu? E isso se dá quando eu começo a usar minha cognição. Sacou? Então, esse é um ponto super importante aqui para você também, que está relacionado diretamente a essa questão da desmistificação da carreira em teste de software. Entendeu? Só que hoje, quando você sair daqui, você tem que sair daqui já meio que, sabe, falando sobre isso. Falando sobre isso. Porque toda vez que um abençoado chegar em você e falar carreira em teste de software está morrendo, você fala, cara, primeiro, você é testador? Ah, não, eu sou dev. Cara, você não entende testes. Você estudou sobre testes? Não estudei. Ah, carreira em testes vai morrer. Qual que é o seu papel? Ah, eu sou agilista. Cara, você não entende de teste de software, você entende? Se você entendesse uma partículazinha, você já entenderia que o que você está falando não faz o menor sentido, cara. Aí você, que está falando que testes vai morrer, você é testador? Ah, eu sou. Você já estudou? Ah, não. Caraca, cara. Então, por favor, velho, fala coisas que têm sentido. Estão entendendo? Mega importante para cada um de vocês. Principalmente para você que diz ser um profissional em teste de software. Tem que estar na ponta da sua língua isso. Entendeu? Porque muitas vezes esse papo vai começar a acontecer e você tem que estar lá para poder falar, representar a área de teste e dizer, me mostra uma coisa aqui para mim, mostra como uma ferramenta de automação de testes ou uma IA vai substituir meu papel. Ah, olha aqui, ó, a IA, eu falei para ela criar casos de teste, ela criou, falei para ela criar um script de testes automatizados, e ela criou, aí pronto, cara, já posso mandar embora todo mundo da minha empresa. Legal, cara, vamos fazer o seguinte,
Roda aí. Rodou? Legal. Ó, viu ali? Apareceu alguma coisa na tela. A ferramenta de teste pegou? Não. E aí? Pegou? Não pegou? Pois é. Entendeu? É muito, muito simples, cara. Muito simples derrubar essas teorias que são muito zoadas, cara. Incompletas, abstratas. E que, cara, sabe? Tipo, não faz sentido. Se você entender essa imagenzinha simples que está aqui na sua frente, que foi criada pela Elizabeth Hendrickson, que foi criada, inspirada, não foi criada por eles, né, mas foi inspirada na Elizabeth Hendrickson, e no texto do Bay do Bolton, pronto, cara, você já tem um monte de coisa para discutir com as pessoas. E como explicar isso? Beleza? Vamos passar para frente. Quando eu comecei essa aula, eu falei assim, a gente vai desmistificar a carreira do analista de testes e qualidade de software. Qualidade de software, o que é isso? Segundo uma ISO, chamada ISO 24765, essa ISO define que qualidade de software é a capacidade de um produto de software estar em conformidade com os requisitos. Aí você fala assim, em conformidade com os requisitos. Saquei. Caraca. Em conformidade com os requisitos. Aí você fala, gostei dessa frase. Vou falar para o meu chefe. Chefe, é o seguinte, qualidade de software, segundo a ISO 24765, significa que a qualidade define, ou qualidade de software define a capacidade de um produto de software de estar em conformidade com os requisitos. Aí ele olha para você e fala assim, e o que isso quer dizer? Aí você fala, puxa, isso eu não li não. Tá entendendo? Tipo, não adianta você só pegar a frase bonitinha e seguir com ela, né? Você precisa ter um conteúdo por detrás. Entendeu? É a mesma coisa dos sílabos. Sabe os sílabos da ISTQB? O sílabus, ele é um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo de uma série de obras fantásticas. Só que ele é um resumo. Tem um montão de gente que tá por aí, cara, falando assim, eu sou certificado CTFL. E a pessoa lê o resumo do resumo do resumo do resumo. Daí você pega e fala assim, legal, então se você leu a CTF, se você é certificado, você provavelmente estudou sobre partição de equivalência, não estudou? Estudei. E o que é isso? É uma técnica caixa preta. Legal. E como aplicar? Você tem que quebrar em diversas partições. Legal, ótimo. Agora é o seguinte, vou te falar um requisito. Aplica a partição de equivalência para mim. Aí a pessoa fala, não, isso eu não entendi não. Porque lá a gente só aprendeu o que era o significado das coisas e fez alguns exercícios que nem estava nos sílabos. Eu tive que pegar num outro site ou num outro artigo. Não sei fazer isso. Então me fala aí o que é essa questão relacionada a, sei lá, interoperabilidade, que às vezes é mencionada. Eu li, mas eu não sei como que aplica na prática. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ler o título do artigo e sair falando do título do artigo como se você tivesse lido o artigo não te faz um especialista. Tirar uma certificação e se preparar para ela apenas para passar não te faz um especialista. O que te faz um especialista, né? O que te faz um especialista, ele é basicamente uma junção de algumas coisas. Conhecimento profundo, posicionamento, prática, exposição a problemas complexos, compartilhamento e entre outros pilares que fazem parte da sua atuação, de modo que você realmente saiba falar do que você saiba fazer o que você está falando, porque senão você fica apenas como parcial dentro do seu papel. Você precisa ter essa noção, esse conhecimento, entendeu? Que vai além do que está aqui. Então, aqui agora a gente vai passar para o próximo slide para você entender exatamente a conformidade tem que ser com requisitos. Mas que requisitos? Existe uma outra ISO chamada 25010. Essa ISO, ela traz para você quais são os requisitos que representam as características de qualidade de software. São 8. Adequação funcional, eficiência,
confiabilidade, usabilidade, segurança, compatibilidade, manutenibilidade e compatibilidade. Falei todas? Vamos ver. Usabilidade, faltou aqui na minha lista. Eu devo ter repetido algum, né? Então, esses são os requisitos, as características de qualidade de software da ISO 25010. Cada um desses daqui tem uma definição. Adequação funcional, performance, compatibilidade, cada um deles tem uma definição. E dentro de cada um deles tem subcaracterísticas que te ajudam a você entender exatamente o que se espera de um software para dizer que ele tem qualidade. Entendeu? Agora você tem que olhar e pensar assim, hoje em dia eu sou um analista de testes de qualidade de software, mas eu nunca vi isso daqui. Estão entendendo? Você precisa buscar um pouco mais. Precisa entender mais. Precisa olhar para cada um desses daqui e falar assim, olha, o que tem por detrás de cada um desses? E como eu faço para aplicar no meu dia a dia? O que tem por detrás de cada um desses? O que eu faço para aplicar no meu dia a dia? Como eu posso aplicar no meu dia a dia? Quais são os problemas que tem? Só para você ter uma ideia. Dentro aqui da manutenibilidade, existe uma subcaracterística chamada testabilidade. Dentro dessa subcaracterística chamada testabilidade, tem dezenas de artigos científicos falando sobre testabilidade. Eu estou falando dezenas, mas, cara, já deve estar na casa dos milhares. Sabe por quê? A última vez que eu pesquisei sobre artigos relacionados a testes de software em uma das principais fontes de artigos científicos, tinha mais de 100 mil artigos. Então, se você for pesquisar lá, né, nessas fontes de artigos científicos, que são produzidos geralmente por alunos de mestrado, doutorado ou faculdades sérias, o que vai acontecer? Você vai encontrar lá que embaixo de uma dessas daqui tem outras várias, e que dentro de cada uma daquelas várias tem muita fundamentação científica por detrás, que pode te ajudar a resolver problemas comuns dentro do seu dia a dia e se destacar. Eu tenho milhares de alunos. E desses milhares de alunos, eu consigo me aproximar de muitos deles. Porque durante o meu treinamento, a gente fica 90 dias dentro do mesmo grupo do Telegram. Eu consigo acompanhar a vida de muitos deles. E eu já tive diversas conversas com alguns deles, que inclusive foram documentadas em vídeos no YouTube. Depois você pode assistir, tem uma playlist chamada Alunos que Alavancaram. E outros só me mandaram um texto mesmo. E eles falam assim, Júlio, eu alavanquei a minha carreira, eu aumentei meu salário em mais de 30%. E eu falo, por quê? Eles falam, porque eu melhorei a minha base de conhecimento técnico da minha profissão, alinhado ao mercado. Eu mudei meu posicionamento, Júlio, eu coloquei em prática, me tornei um profissional que compartilha mais. Júlio, eu vivi um monte de problema complexo. Júlio, eu melhorei a minha visibilidade, aumentei meu networking. Existe um método por detrás do que eles seguiram, que eu denominei como método do alavanque. Eles seguem, eles conseguem melhorar dentro do dia a dia deles. Sabe o que tem dentro do pilar de conhecimento técnico, né, voltado ao mercado? Aprender a ISO 25010. Estão entendendo? Então, quando você topa com alguém que teve essa mentoria, geralmente essa pessoa está tendo ideias de como testar uma coisa que talvez você nunca pensou. Mas quando você vai ver, eles estão olhando para dentro disso daqui, porque é uma fonte de ideias. Entendeu? Então, quando eu falo analista de testes e qualidade de software, eu não estou pensando só no funcional, que geralmente é o comum que a gente vê em discussões dentro da área de testes ou performance. Não, eu estou olhando para outras características também que vão ajudar essa pessoa a conseguir ter ideias melhores do que testar. Quando a gente fala sobre contextos, a gente fala sobre tradicional, cascata ou ágil, a gente começa a perceber que quando as empresas começaram a adotar o ágil como sendo a sua forma de trabalho dentro de times que desenvolvem software, o que aconteceu? Aqueles papéis que existem dentro do contexto tradicional, como testador, analista de testes, automatizador de testes, eles acabaram se fundindo. Ok?
Então, lá dentro de um contexto cascata tem o executor de testes ou testador, o analista de testes ou automatizador de testes. E dentro do ágil, todos eles se tornaram um. Qual que é o nome? Analista de qualidade de software. Beleza? Foi isso que se tornou. Para ser mais preciso, segundo a nossa pesquisa de mercado, a gente descobriu que no Brasil esse profissional é muito mais chamado de QA Engineer. Foi fundido ali esse profissional. E é por isso que muita gente que estava lá no Cascata, quando perdeu o emprego no Cascata, teve dificuldade de conseguir emprego no Ágil. Eu tenho certeza que quem assiste esse vídeo já passou por essa situação ou às vezes até está passando agora. Viveu durante anos em uma vida que era um analista de testes, não precisava saber automação de testes, por exemplo. Chegou o ágil, a pessoa perdeu o emprego, foi tentar procurar outro, não consegue. Por quê? Porque não sabe automatizar. Porque a automação faz parte do analista, do engenheiro de qualidade de software dentro do ágil, que é o engineer. E faz parte do papel dele ou dela. Então, quando a pessoa foi tentar migrar, percebeu que sem isso não conseguiria emprego. Hoje em dia, segundo a nossa pesquisa de mercado, 91% das vagas pedem automação de testes. A gente analisou 500 vagas para o Brasil, analisando variável a variável, minuciosamente. A gente descobriu 91% das vagas pedem automação de testes. Estão entendendo? Eu tenho vários alunos que eles pararam na área de teste de software lá atrás, sei lá, 2000, tem um aluno de 2000 que parou em 2016, tem outro que parou em 2013, pararam e foram fazer outra coisa. Um foi trabalhar dando aula, a outra foi trabalhar tocando uma empresa, a empresa faliu, quis voltar. Quando foi voltar, não conseguiu emprego de jeito nenhum. Chegou para mim e falou assim, Júlio, ouvi falar do seu método, quero seguir. O que eu tenho que estudar? Tá aqui, ó, o 7 de coisas que o mercado espera de você, atualizado, segundo o que a gente tem descobrido nessas pesquisas de mercado. Segue isso primeiro, e depois eu vou te ensinar a se posicionar de maneira melhor. Foi, seguiu, conseguiu emprego. Entenderam? Por quê? Porque existe uma necessidade do mercado, eu tenho que me preparar para ela, certo? Hoje em dia, o ágil fez com que essa migração acontecesse, essa fusão acontecesse. Isso daqui é um grupo de informações que você tem que tirar foto. Se você ainda não tirou foto, tire foto. Então vai lá, em 3, 2, 1, tira foto. Tirou? Beleza. Esse é um grupo de informações que mostra para você quais são as terminologias mais utilizadas, as palavras mais utilizadas pelos recrutadores na busca por profissionais de testes de qualidade de software. Quando o recrutador vai lá e procura, ele fala assim, quero contratar quero contratar alguém que seja uma pessoa que seja um analista de testes de qualidade de software. Mas daí ele não cadastra a vaga assim, porque ele não tem essa fundamentação o suficiente para diferenciar. Então, o que ele faz? Vai lá e coloca QA Engineer, QA Automation Engineer, QA Tester Engineer Analyst dos testes de software das galáxias, QA Tester, Tester QA, QA Analista de execução de automação de testes automatizados da Automation. Ele coloca um monte de coisa, cara, é uma verdadeira bagunça. Segundo o nosso catálogo de termos utilizados para definir um profissional analista de teste de qualidade de software, cara, tem mais de 50 variações. O que a gente fez? A gente pegou essas variações, quebrou, separou em palavrinhas, criou uma nuvem de palavras e gerou um histograma para a gente conseguir gerar ali quais são as mais frequentes. Está aqui para você. Você nem precisa fazer esse trabalho de novo, a gente fez para você de grátis. Está aqui pegando esse trabalho gratuitamente, algo que você ia passar horas. A gente gastou 40 horas. Foram 40 horas do nosso tempo investido para preparar esse estudo para vocês. Tá, ó, o estudo completo está na primeira aula da Test Class. Aí aqui está aqui, ó. QA é o termo mais utilizado pelos recrutadores ao cadastrar uma vaga. 64,4% das vagas contém o terminho QA. Olha o termo testes, 17%. Lá atrás, na minha época, se a gente fosse olhar as vagas, ia estar o inverso. Ninguém chamava de QA lá atrás. Chamava tudo de testes.
analista de testes, automatizador de testes, líder de testes. Hoje não. Hoje é QA. Quer a dica para você? Tá aí no LinkedIn e você não consegue ser encontrado pelos recrutadores? Tá aqui, ó. Coloca essas palavras-chave aqui no seu título ou no seu sumário e eles vão te encontrar, cara. Por quê? Porque a pessoa que abriu uma vaga de QA, tester, analista, automatizador, ele vai procurar pelo quê? QA, tester, analista, automatizador, e ele vai te encontrar, porque você já sabe quais são as palavras mais usadas, cara. Então já pega aí essa dica, porque isso daqui é algo que vai ajudar você a se posicionar melhor. Uma coisa que faz parte do meu método é visibilidade. Você tem que ser visível para o mercado, senão você não consegue alcançar as posições mais legais que tem lá disponíveis nele, entendeu? Então, visibilidade. Usar desses dados para que você possa melhorar a sua visibilidade vai fazer com que você consiga acelerar e conseguir alavancar a sua carreira mais rápido. Outra coisa que a nossa pesquisa de mercado identificou foi, por exemplo, quais são os requisitos que são comumente pedidos hoje em dia na carreira de um analista de testes de qualidade de software. Lembra que eu falei do título dessa aula? Qual que era? Desmistificando a carreira do analista de testes de qualidade de software. Dentro da carreira, envolve você saber o que você precisa saber fazer para conseguir se destacar. 58% das vagas pedem que você conheça sobre métodos ágeis. 91% das vagas pedem que você conheça automação de testes. A primeira linguagem de programação mais pedida é Java. A segunda, JavaScript. A terceira linguagem de programação mais pedida é Python. Ferramentas mais pedidas. A primeira, WebDriver. A segunda, Cucumber. A terceira, Cypress. São as ferramentas mais pedidas pelo mercado. Inglês é pedido em 54% das vagas. 33% das vagas apenas pedem que você tenha um número X de anos de experiência. Lá vai estar escrito assim: para ocupar essa vaga precisa de 3 anos de experiência, por exemplo, precisa de 1 ano, precisa de 5 anos. Vai estar lá escrito uma quantidade de anos de experiência. API é a plataforma mais pedida pelo mercado. Você precisa saber testar APIs. Segunda, web. Terceira, mobile. Quarta, desktop. Lá na minha época, era mais comum as vagas pedirem que você soubesse desktop. Entendeu? Web era a segunda. Mobile talvez fosse a terceira. API, nem ouvia falar direito. Hoje em dia, API é a primeira. Queria eu ter feito esse estudo aqui de mercado anos atrás, para ir fazendo um por um, para você ver o crescimento, sabe, brutal da necessidade de testes de API REST. Dentro do meu método, eu falei para vocês, conhecimento profundo alinhado ao mercado é um dos pilares. Na verdade, é um dos fundamentos dentro do método. Dentro desse método, a gente tem a API como sendo a primeira plataforma que você vai aprender. Por quê? Porque eu sei que quando você terminar de aprender sobre teste de API, você vai ser muito mais requisitado pelo mercado, muito mais requisitada pelo mercado, por saber na prática como isso funciona. Bacana, né? Show! E aí, por fim, a gente olhou e falou assim, tá, mas vamos entender aqui, graduação. Porque, puxa, né, graduação é algo que é necessário. Graduação, 30% das vagas pedem explicitamente. E a maior descoberta que a gente fez nessas pesquisas de mercado foi a seguinte. No ano passado, a gente rodou a pesquisa também. A gente descobriu que menos de 15% das vagas pedia certificação em teste de software, o diploma. Esse ano, a gente descobriu que 10% das vagas pedem certificação, apenas. Não quer dizer que você olha para isso daqui e fala, ah, beleza, então não precisa estudar. Lógico que você precisa estudar, jovem. Vamos lá, né? Você precisa estudar. Você precisa pegar todos os manuais de certificação e estudar cada um deles e comer com farinha. Tirar a certificação é que é a questão aqui que você tem que fazer se você quer. Se você quer, por exemplo, sei lá, cara, eu não sei programar, já sei, vou tirar a certificação. Que isso? 91% das vagas pede que você saiba automatizar. Você vai procurar primeiro tirar a certificação? Você está errado.
Se 91% das vagas pedem automação, aprende automação primeiro. Ah, sobrou um tempinho. Aí sim eu vou tirar a certificação, mas é quase o inverso. Tem, sei lá, 100 vagas abertas, 91 vagas pede automação. E só 10 pede, e só as outras 9 aqui, 10 pede certificação. Você vai estudar a certificação primeiro, antes da automação? Ah, não, mas meu amigo falou. Seu amigo estudou o mercado? Ah, não, mas ó, fulano de tal falou, mas o mercado está mostrando diferente. Tá entendendo? O mercado está mostrando diferente. Segue o mercado, segue o mercado. Quer alavancar sua carreira, aumentar seu salário em mais de 30%? Segue o mercado, segue o mercado. Dentro do meu método, por exemplo, que eu ajudo essas pessoas, eu falo, olha, a gente vai seguir o mercado. Vou te falar, ó, a gente vai ter uma nova turma agora. A pesquisa de mercado mostrou que vocês têm que aprender, sei lá, cara, Azure DevOps. Vamos ter uma aula de Azure DevOps para que você esteja mais adaptado ao mercado. Porque um método está voltado especificamente ao mercado, para que você consiga alavancar a carreira. Alavancar a carreira, aumentar salário, é sobre estar preparado para o mercado. Entenderam? Então, lembre-se disso, porque isso é algo essencial aí para você, para essa sua corrida rumo a alavancar. E aí, mais um tópico aqui para você que quer saber aqui como que a gente desmistifica a carreira do analista de testes e qualidade de software. Tem uma coisa que ainda é meio confusa para algumas pessoas, que é assim, quantos profissionais continuam trabalhando remoto? E trabalhar remoto é assim, 100% home office. É você nem precisar pisar o pé no escritório. Entendeu o que é remoto? Ah, não, mas eu vou na empresa uma vez por semana. Isso é híbrido. Não estou falando disso, estou falando de profissionais que estão trabalhando 100% da sua casa, do conforto da sua casa. Analistas de testes de qualidade de software que estão almoçando com as suas esposas, ou com seus maridos, ou com seu companheiro, que estão indo buscar seus filhos na escola, que estão fazendo academia, que estão conseguindo dar um rolê de a pé, buscar o pãozinho na padaria. São profissionais que estão trabalhando lá da sua casa, cara, de boinhas. Quantos? 83,54% dos profissionais de teste de software que responderam essa pesquisa estão trabalhando de casa. Ah, Júlio, mas foi quantos que respondeu? 100? Não, foram 1.453 pessoas respondendo. 83,54% deles estão trabalhando 100% da sua casa, cara. Dias atrás, algum dos meus alunos falou assim, Júlio, saiu uma reportagem do jornal, sabe? Algum jornal aí falando que as empresas estão voltando para trabalhar presencial, cara. O que você acha disso? O que eu acho disso? Eu estou olhando para o mercado e para as pesquisas aqui das pessoas e eu vejo que o número de vagas para trabalho 100% remoto, que antes era de 45% das vagas, agora está quase em 70% das vagas com trabalho remoto. Sabe o que eu estou vendo? Estou vendo aqui pessoas que antes diziam que estavam trabalhando remoto, que você não conseguia somar ali 60%, né? Que está em 83,54%. São 83,54% trabalhando 100% remoto. Essa é a realidade do profissional analista de testes e qualidade de software. Estar na sua casa, brincando com seu cachorro, almoçando com a sua família, buscando seus filhos na escola, fazendo sua caminhada, sua corrida, trabalhando de casa. Isso é sensacional, cara. Híbrido. 13,38% deles estão trabalhando híbrido. Presencial. 3,03% das pessoas estão trabalhando 100% da empresa. Sabe o que mais que eu descobri na pesquisa de cargos e salários? Eu descobri que os maiores salários estão trabalhando remoto e os menores salários estão trabalhando presencial. Isso faz sentido, né?
Afinal, se você trabalha numa empresa, igual eu morava no interior de São Paulo, cara, lá no interior de São Paulo eu ganhava um valor muito baixo, cara. Baixo pra caramba, cara. Baixo pra caramba. Quando eu saí do Brasil para vir aqui para os Estados Unidos, já estava ganhando, tipo, cara, mais de 10 vezes mais do que eu ganhava no interior. Tá entendendo? Então, você precisa entender isso. Precisa entender que o presencial hoje, a empresa ela tem tanto custo, cara, que quando ela vai pagar o profissional, ela muitas vezes nem paga direito. Agora, vai para o remoto. A empresa não tem mais gasto com energia, não tem gasto com as coisas que tinha antes, cara, aluguel do prédio, essas coisas, tudo. Não tem mais. Entendeu? Então, isso é um negócio que chega para ficar. Pelo menos é isso que os números têm mostrado nas nossas pesquisas. Ponto. Não estou falando do mercado Brasil geral de todas as profissões. A gente está falando de testes e qualidade de software. Por isso que essa pesquisa aqui, junto com a pesquisa de mercado, elas são pesquisas super oportunas para nós. Porque eu não olhei o que o desenvolvedor, o que está acontecendo com o mundo do desenvolvedor, com o mundo do analista de negócios, com o mundo do PO, não, é o mundo de teste de software, que é a carreira que a gente está desmistificando aqui hoje. Curtiu? Vamos para um resumão aqui da nossa aula de hoje. Desmistificando a carreira em teste de software. O testador, aqui nesse caso, o analista de teste de qualidade de software, ele realiza testes e analisa a qualidade do software. Os maiores requisitos do mercado hoje em dia, e que são aqueles requisitos, aquelas habilidades que geralmente o analista de teste de qualidade de software possui, são conhecer sobre ágil, sobre automação, sobre Java, JavaScript, Python, inglês, WebDriver, Cucumber ou Cypress, API e Web. Se a pessoa conhece se a pessoa tem esses requisitos, ela consegue se destacar no mercado. 83,54% dos profissionais atuam home office. Isso é fantástico. E a gente chegou ao fim. Se você gostou da aula de hoje e quer contribuir comigo, você não precisa me pagar nada. Você só clica no botão curtir, vai lá nos comentários do vídeo e coloca um comentário da sua reflexão sobre o que você achou da aula de hoje. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar o nosso conteúdo mais fácil. Beleza? Gostou da aula de hoje? Acha que isso vai ajudar um outro profissional? Vai lá, cara, copia a URL e manda para os seus amigos, para que eles também se beneficiem disso. Assistiu essa aula e não anotou? Retorna, assiste de novo para anotar, porque você vai precisar anotar, cara. Tem muita coisa aqui hoje que você precisa saber. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau.